Com a igreja, já me emocionei com o Espírito Santo pela vida do pastor Cido e da pastora Mais, né? O Espírito Santo me tocou, me revelou o tanto de amor que o pastor Cido e a pastora Mais têm pelos irmãos. Uma igreja acolhedora, uma igreja que está crescendo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Uma igreja comprometida. Então eu agradeço, pastor Cido, pastora Márcia, pela oportunidade de exercer o meu ministério. Meu ministério é um pouquinho diferente do pastor Cido. Um ministério de ensino, que está lá na palavra de Deus, né? Que a uns ele dá ministério de pastoreio, a outros ele dá ministério de ensino, de apóstolo. Então ele me deu o ministério de ensino. Então eu vim ensinar um pouquinho daquilo que o Senhor me deu hoje para a igreja. Amém? Então o nosso tema hoje é um tema que eu quero pedir aos irmãos que se entreguem ao Espírito Santo, porque a condução dele vai ser de suma importância hoje aqui, para que ele possa agir nos nossos corações. Amém? Então o nosso tema hoje é restauração, cura interior e restauração da família. O que não é curado no passado se manifesta no presente. Então hoje nós vamos ter que nos conectar ao nosso passado, para que o Senhor possa nos revelar e nos deixar cada vez como pessoas melhores, pessoas saradas. Amém. Então nós vamos ter 10 citações bíblicas, pastor. Eu não tive tempo, a minha semana foi bem corrida e vocês sabem que nós estamos numa batalha espiritual. Toda vez que a gente se propõe a fazer algo para o Senhor, a coisa vem, né? Eu fiquei em consagração, pedi, Fran, ora aí que eu estou precisando de oração. Então foi uma semana de um trabalho que eu tive que estender até a noite. Então eu não tive tempo de passar os temas aqui, pastor. Então eu vou falando. E eu só gostaria que o irmão, na hora da citação da palavra, dos irmãos acompanharem, aquilo que eu estou falando está dentro da palavra. A palavra vai testificar aquilo que nós estamos falando para os irmãos. Então, como está a sua família hoje, de verdade? Então vai ser um culto de reflexão interior. Como está a sua família de verdade hoje? Não na foto do Instagram, na foto do Facebook, né, que a gente coloca os momentos maravilhosos, os momentos alegres, os momentos que a gente está, né, bem. Mas hoje nós temos que pensar, como está a minha família hoje? Como está a minha vida? Como está a nossa vida? Então, aquilo que você vive realmente dentro de casa. Talvez aqui exista hoje pessoas com dores não resolvidas, palavras que marcaram, silêncios que machucam e lembranças que ainda doem. Então Deus vem nos confrontar, nos revelar as nossas situações, o nosso interior, aquilo que nos acontece e que às vezes não sabemos lidar com isso, com essas dores, e passamos a carregar essas dores, né? Imagine você agora com uma mochila cheia de pedras, e essas pedras são as dores que nós temos. Então, dores da rejeição, dores do abandono, dores de palavras duras,
dores da ausência, não é só morte não, da ausência de pai, de mãe, de um irmão, de uma amiga, dores da humilhação, dores da traição, também não só de marido, mas de um amigo, até mesmo na igreja, né? Algo que você conta e aí a pessoa fala aquilo que você não gostaria, então a gente começa a carregar essas dores. Então a sua mochila, não, eu não, todos nós vamos nos despir hoje do nosso orgulho e colocar as vestes de humildade, para que o Espírito Santo possa nos sarar, nos deixar pessoas melhores, de acordo com a palavra de Deus. Amém, igreja? Então, você continua carregando essa mochila com essas dores. Você continua carregando. De criança sofri uma humilhação. Meu pai fez isso, minha mãe fez isso, me abandonou, me rejeitou, meu pai também, minha amiga da escola, estava lá na escola, ela não ficou comigo, sentia a dor do abandono, da rejeição, o bullying. Então são dores, um apelido que me colocaram lá na infância, nós dessa geração Z, que é de 60 anos, né? Nós lidávamos bem com o bullying, mas machucava. Então nós criávamos uma capa de proteção, mas machucava. Hoje em dia não, né? Nós temos agora até direitos institucionais colocados para nos proteger também em relação às nossas dores. Então, você vem carregando essa mochila e sem perceber o que acontece, que é o que Deus me colocou hoje, pastor, para falar para a igreja, para mim. Chorei muito preparando essa ministração, porque eu fui curada, eu me deixei ser curada, porque quando a gente vem entregar, né, pastor, as pessoas não sabem, a gente treme, né, Dado? A gente treme, por quê? Né, Fran? Porque a gente tem uma responsabilidade do Senhor, então a gente tem que se preparar, né? Ficar em consagração, e Deus, antes de ministrar às vezes para a igreja, ministra no coração do pastor, da pastora, e vai arrancando também, vai curando as nossas vidas. Então eu dou glória a Deus, muito obrigada, Jesus, por ter me lançado, porque a Fran falou: olha, pastor, eu percebo algo aqui na igreja, que alguns pais não sabem lidar com as emoções. Aí eu falei, e aí eles se revelam aos filhos daquela forma. E aí as crianças, eu sinto isso. Pastor, a senhora não tem como me ajudar? Eu falei, tá bom, vou orar. Então tudo começa assim, vou orar. E aí o Senhor vai ministrando. Então ninguém aqui está isento dessas dores e de algo que Deus vai fazer hoje poderosamente. Vai nos libertar, vai curar. Mas antes disso, como o pastor falou, nós perecemos por falta de conhecimento. Então eu vou dar algumas dicas de como nós fazermos isso, né, para que nós possamos também fazer a nossa parte. Deus faz a dele e nós fazemos a nossa. Amém? Então você carregando essa mochila, de repente, sem perceber, você começa a descarregar o peso dessas dores em quem mais você ama. E você não percebe. Essas dores da rejeição, do abandono, da mágoa, da raiva, da agressividade, e você começa a despejar em quem? No próximo. Por isso que Jesus já deixou para nós o quê?
amar uns aos outros como a ti mesmo e ao próximo, né? Amar-vos uns aos outros. Ao próximo, quem é teu próximo? Eu falo isso lá no IPQ. Quem é teu próximo? É o da rua? Não. Teu próximo é seu marido, é sua esposa, é seu filho, é seu neto, é sua neta. Esse que é o teu próximo. Seus irmãos, aquele que convive com você dentro da sua casa. Esse é o seu próximo. E aí a mochila das nossas dores, a gente despeja em quem? No nosso próximo. Né? Lá na rua ou no trabalho, não, nós temos o quê? Que conservar a nossa imagem. Nós sabemos ser polidos, né? Sabemos ser cordiais, respeitosos, pelo menos deveria também. E em casa, a gente, como tem um acesso, uma efetividade emocional maior, a gente despeja as nossas dores. Então hoje nós vamos refletir sobre isso. Então assim são as feridas emocionais. Elas não desaparecem. Então aquela ferida lá quando você era o eu criança, ela não desaparece. Ela vem e se manifesta na família, na convivência, e ela vem se manifestando. As dores suas vêm manifestar na família. E hoje Deus quer fazer esse algo poderoso, tirar esse peso que está em você, a mochila das dores, e transformar o seu eu, curar você dessas dores. Então hoje não é sobre culpa. Hoje Deus não está aqui me usando para te culpar, e sim para te curar. Mas para isso nós temos que conhecer as nossas dores, não é verdade? Então lá na palavra de Deus começa assim, Lucas 6:45. 6:45. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. Então tudo que está dentro do nosso coração transborda. Então, se eu tenho agressividade, raiva dentro de mim, o que vai acontecer? Uma hora ou outra eu vou transbordar essa raiva. Se eu tenho alegria, uma hora ou outra essa alegria vem transbordar para as pessoas que estão à nossa volta. Então é isso que Deus está falando aqui. Então o homem bom, ele tem o quê? Coisas boas dentro do seu coração. Então ele vai transbordar essas coisas boas. Ele vai falar de coisas boas. E nós cristãos, o Senhor vem ministrando isso. Cada domingo que você vem aqui, a palavra de Deus vem fazendo rema no seu coração. Ela vem transformando a sua mentalidade e vem te curando. E vem te mostrando aonde você está errado e naquilo que você tem que melhorar, naquilo que você tem que fazer. Então o texto mostra o transbordar das nossas atitudes, daquilo que está lá dentro. Então as atitudes não começam fora.
Então, se eu tenho uma atitude agressiva, não é porque ela está fora, não é o ambiente, ela está lá dentro. Se eu tenho uma atitude de frieza emocional, de distanciamento, ela não está fora, ela está dentro. Se eu tenho uma atitude de irresponsabilidade com os meus comprometimentos, que eu tenho que ter como cidadão e até como papel que a gente exerce dentro de casa, essa irresponsabilidade não está fora, ela está dentro. Então isso leva o quê? A gente olhar para a palavra, o que está dentro do meu coração? O que eu estou fazendo fora que não está dando certo, que está prejudicando meu cônjuge, minha esposa, meu esposo, meus filhos, dentro da igreja? Eu vou já exemplificar com a minha própria vida. Eu gosto porque a palavra, eu sempre falo com meus alunos, a palavra tem que testificar na sua vida. Então a palavra de Deus, quando você está aqui dentro, você fica aprendendo ela testifica na sua vida. Então quando Deus fala, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, você tem que crer nisso, porque você vai passar falta. Porque essa palavra, ela tem que se fazer viva na tua vida. Realmente eu passei fome e Deus providenciou. Deus trouxe a providência. Deus fez na minha vida. Então você, pela tua fé, pode realmente fazer com que essa palavra você pode falar. Deus foi comigo, Ele foi o meu pastor, Ele fez na minha vida o que está escrito. Amém? Então, não é só comportamento, não é só comportamento que a gente tem. É agressividade. Vou falar do meu testemunho. É agressividade. Não é comportamento de agressividade, é uma ferida que você tem lá dentro e que você age dessa forma, né? Você age com essa raiva e tem um porquê dessa raiva. Claro que hoje aqui eu não vou descortinar na sua vida a raiva. Você tem essa raiva por causa disso. Não. É você que vai pensar nas suas atitudes que tem envolvido, que não está dando certo. Por que eu sou frio? Por que eu tenho frieza emocional? Por que eu não me comprometo com as coisas? Por que quando uma pessoa fala algo, aquilo me toca demais e me deixa irritado? Por quê? Então é você e Deus e o Espírito Santo é que vai te revelar que certas atitudes que você tem com o seu próximo, você precisa de uma cura interior. Pode ser na sua criança interior, você vai lembrar de algumas situações, Deus vai te revelar. Então, a gente precisa reconhecer que precisa dessa cura. Você precisa identificar as suas fraquezas, as suas dores, para que você possa ser curado, para você poder dar ressignificância a isso que está acontecendo. Os irmãos estão entendendo? Amém? Então vamos glorificar o Senhor, glória a Deus, aleluia. Deixa eu olhar agora, Senhor Deus, coloca teus anjos aqui, ó Pai querido, coloca teus anjos ministradores, ó Senhor, Espírito Santo, envolva
toda a mentalidade agora de todos que estão aqui, ó Pai, para que o teu santo nome, Senhor, seja glorificado nessa ministração de hoje, ó Pai. Que o Senhor possa, Senhor, através do Espírito Santo, depositar sabedoria, entendimento e iluminar os olhos do coração de cada um que esteja aqui hoje, ó Pai. Em nome de Jesus. Coloca milites de anjos, ó Pai. Mulheres de fogo, Senhor, ao redor dessa igreja, Pai. Ao redor de cada um aqui dentro, em nome de Jesus. Amém. Então, Deus não trata apenas as nossas atitudes, o nosso comportamento. Ele trata, quando você desperta, Ele trata a raiz desse comportamento errôneo, ou até mesmo que está te prejudicando. Então, um exemplo da minha vida para vocês em relação à cura anterior. Eu fui para um evento, né, de um encontro com Deus, e o Senhor ministrou na minha vida. Eu era rebelde com a minha mãe, e ao mesmo tempo eu amava a minha mãe. Eu falava, minha mãe já não é mais viva hoje, mas graças a Deus, Deus me revelou isso, e eu pude curar essa ferida com ela ainda viva, e o nosso relacionamento mudou. Então lá nesse encontro Deus falou, curva sua cabeça, vamos orar. A pastora estava ministrando, e na hora dessa ministração Deus me deu o dom de revelação, né? Por isso que a gente precisa buscar o conhecimento de Deus. Eu vi eu na barriga da minha mãe. Eu era ainda recém-formada, não estava completamente formada. É uma visão única, que até hoje eu falando é a mesma coisa que eu estou vendo a irmã aqui hoje. E aí eu estava mal formada dentro da barriga da minha mãe, e o que aconteceu? Jesus, conforme a pastora ia ministrando, Jesus lá dentro da barriga da minha mãe, ele foi lá, me pegou e começou a me girar comigo. Sabe quando você pega uma criança e vai girando com ela, sabe? E ele foi girando. E nessa hora eu vi a minha mãe do lado de fora. É incrível, né? Só Deus para dar uma revelação assim. Me rejeitando, batendo na barriga e falando, por quê? Não quero essa gravidez, não quero. E isso eu falava com ela lá de dentro. Não faça isso, eu já te amo, sem você me abraçar. Eu lembro até hoje a minha angústia como nenê, né? Gerada lá dentro da minha mãe, e a minha mãe falando isso. Então as minhas atitudes antes dessa revelação era de agressividade com a minha mãe. Agressividade. Eu não queria ser agressiva com ela, não queria ser rebelde, mas acontecia. Não havia entendimento entre eu e a minha mãe. E aí, quando acontecia isso, eu ia para o quarto, chorava compulsivamente e falava, meu Deus, como eu sou ruim, eu não entendo a minha mãe, eu faço isso. Mas aí, depois dessa revelação, eu pude chegar em casa, perguntar e vi também o detalhe do vestido que ela estava. Aí eu falei, mãe, você estava assim, 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 assim. É verdade, mãe? Ela falou, é verdade, minha filha. Você me perdoa. Eu falei, mãe, eu já te perdoei. E daquele dia em diante, o nosso relacionamento foi outro. Amém? Glória a Deus. E isso acontece de várias formas. Às vezes seu pai, naquela hora, falou uma palavra para você e você guardou. A sua mãe tratou você ali, chegou um outro filho, nasceu outro filho, a filha mais velha, também foi curada, que Deus me revelou do abandono. Por quê? Porque logo a minha mãe teve a minha irmã, né? A minha irmã. E aí eu tive que me virar. E aí hoje eu tenho isso. Meu esposo nem sabe, nem tive tempo de falar com ele sobre isso, mas fui curada agora nessa ministração. Por quê? Porque Deus me revelou por que eu faço tudo. Eu
me viro. Eu falo para ele, não precisa, eu me viro. Eu sou a boa. E aí eu falei, Jesus, ponto, tudo bem, é ótimo a gente ser dessa maneira, né? A gente descobre certas coisas, mas ao mesmo tempo eu fico nervosa, eu brigo. Ué, por que você vai fazer isso para mim? Ah, não vai fazer? Ah, então, as irmãs já me conhecem, sabem que eu sou agitadinha, né? Ah, então tá bom, pode deixar. Não fico com raiva e eu faço as coisas sozinha. Isso eu entendi. A raiz estava onde? Do abandono. Porque minha mãe quis me abandonar? Não, meus pais foram maravilhosos. Mas veio a minha irmã. Olha onde Deus me levou. Vocês estão entendendo, irmãos? Olha onde Deus me levou. Veio a minha irmã. E aí, quando vem um outro nenê, o que a mãe tem que fazer? Tem que dar atenção para o nenê. E aí eu senti. Então são dores que, além da gente passar, a gente acredita naquela dor. Amém? E cria uma crença limitante para nós mesmos. É isso que Deus veio fazer hoje aqui. Essas crenças limitantes que a gente, apesar da dor, né? Ah, minha mãe não vai me dar mais atenção, então eu tenho que me virar. Essa crença limitante que eu também falei, olha, tá vendo? Ninguém vai fazer nada por mim, eu tenho que me virar. Eu tenho que me virar sozinha. Aí vem outra crença, ó, ela não está te amando, você tem que se virar. Aí vem a crença do abandono, da rejeição, da falta de amor. A gente começa a colocar coisas dentro de nós. E isso começa a nos limitar. E isso fica dentro da onde? Do nosso coração. E assim, o que acontece? Nós não sabemos lidar. E aí a gente vai despejar a pedra do abandono, da rejeição, da amargura, da agressividade, do eu superior, de fazer a coisa no nosso braço. Aleluia, glória a Deus. Amém, irmãos? Então, nós precisamos, ué pastora, mas então como que eu vou fazer? Em oração. Em oração. E em observação. E você se conhecendo, é necessário a gente se conhecer. O porquê que eu estou fazendo dessa maneira? Aonde está? Deus te revela. Vocês creem ou não creem nisso? Deus me revelou. Está vendo, amor? Por que eu faço todas as coisas? Você viu? E isso ele sofre. Ele sofre porque ele quer fazer por mim. Só que eu não dou tempo para ele fazer. Porque tem que ser na hora. Não é, amor? Aí ele sofre. Olha só como ele é rebelde. Não espera meu tempo. Olha onde está. Né? Olha onde Deus me mostrou. Então, irmãos, nós precisamos nos abastecer de coisas boas. Nós precisamos do nosso Deus. Nós precisamos da palavra de Deus. Não se afaste da palavra de Deus. Não se afaste da palavra de Deus. É ela que te revela tudo para nós. Amém? Então, olha lá, quem não trata a dor, o que acontece? Transmite a dor, sem mesmo perceber que está transmitindo essa dor. O marido, muitas vezes, né, quer fazer algo pela esposa e não consegue, se afasta, né? Aí gera aquela contenda. Aí a esposa fala, ai, você não me ama? Por quê? Olha, como você está tão longe. A frieza espiritual. Não é aquela questão de marido entrar na caixa, não, né? Porque eles entram na caixa, eles precisam disso. Mulher não tem tempo para entrar na caixa, né? Nós também precisaríamos. Mas como nós somos criadas de natureza diferente para criar, para procriar, para multiplicar, então nós temos uma natureza diferente. Então, se você estiver exigindo algo do marido, cuidado também. É uma raiz, é uma atitude, é um comportamento
que você precisa de cura interior, porque você também tem que discernir que o homem é diferente de você. Amém? Bom, então vamos lá, a gente precisa ressignificar, né? Para isso, o que é ressignificar? É reconhecer o que aconteceu, é reconhecer o que você está ferindo, o porquê você está ferindo. Então, pastora, como que nós vamos fazer isso? Nós vamos, primeiro, reconhecer a dor, a minha atitude, o meu comportamento errado. Eu tenho que reconhecer. Porque eu sofria com meu marido, porque eu sofria com os meus filhos, porque eu não vou à escola, porque eu não sou uma mãe nem um pai presente, igual o pastor falou aqui, né? Meu filho está fazendo algo na igreja, fazendo algo na escola, e eu não estou nem aí. Pode procurar, que tem cura interior aí em você, para Deus fazer na sua vida, porque é alguma raiz que tem em você, de abandono, de rejeição, de indiferença. E aí, se eu vou curar, o que eu vou fazer? Você vai transmitir. Você vai transmitir esse comportamento, sem você querer. Não é por mal. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Não é por mal que você faz isso. Ninguém aqui está te julgando e está te culpando. Mas é necessário você entender isso, para que você procure saber de onde vem esse comportamento e essa atitude, para que você possa vir à tona, reconhecer, e depois de reconhecer, acolher essa dor, acolher esse comportamento. Olha, eu faço isso verdadeiramente. Olha, eu nem tinha me atentado. O porquê que eu faço isso? Já dei a minha experiência aqui, né? Na questão da rejeição da minha mãe, era rebelde, não aceitava o amor dela, questionava, né? Fazia tudo o contrário. Então, era algo que eu precisava ser curada. E isso me atrapalhava? Atrapalhava. Por quê? Porque eu não conseguia ter um relacionamento também bom com os outros. Eu não conseguia, né? Não conseguia. Olha uma coisa também que Deus me revelou nessa ministração. Ai, meu Deus, Deus é lindo. O meu pai não queria falar algumas coisas em casa, falar para ele: papai, eu estava limpando lá a casa, e ele vinha e passava, né? Ele passava. Ele era autoridade, ele passava. Porque ele tinha que passar ali naquela hora, para ele pegar o trabalho dele, pegar as coisas, colocar na perua, e ele era vendedor, para ir. E eu estava limpando. Eu falava: papai, por que você está passando aqui? Você está vendo que eu estou limpando? Aí ele me falou uma palavra um dia: ó, você falando e o cavalo, nem vou falar a palavra, é a mesma coisa. Nessa ministração, eu vi que a minha necessidade, quando eu estou no meu trabalho, de falar, de argumentar, é algo que eu precisava ser curada. E Jesus já me libertou. Porque agora eu sei que eu não vou precisar mais. Por que eu tinha essa necessidade? Porque lá o meu pai não me respeitou naquela hora, não me atendeu naquela hora. Então, a minha força agora é demonstrar para as pessoas que eu preciso falar, e você precisa entender, e você precisa me respeitar. Porque senão acontecerá algo com você. Então, no meu trabalho, olha a intimidação também. Está entendendo? Então, isso, nesse estudo que eu estou passando para os irmãos, veio me mostrar. Você está vendo? Porque aí a pessoa fala: nossa, por que você tem que falar tanto? Você pegou até meu espaço de falar, né? Lá na diretoria, trabalho na diretoria de ensino. E aí, por que você fala tanto? Deixa eu falar
estava me atrapalhando em relação aos meus colegas de trabalho. Amém? Glória a Deus. Então, acolher a dor, saber de onde ela está vindo, o porquê que está acontecendo esses comportamentos com você. Depois, o que você precisa? Reinterpretar essa experiência. É o que eu estou fazendo agora com vocês aqui, da minha experiência. Estou reinterpretando. Olha, é através daquela dor do meu pai que eu tenho essa necessidade de falar e ser aceita. Então eu estou impondo a minha vontade. Então eu estou reinterpretando a minha dor. E agora, o que eu faço? Eu reinterpreto com pensamentos positivos e atitudes que eu não vou fazer mais. Não, agora eu vou esperar, vou me dominar, porque o Espírito Santo, ele fala, o fruto do Espírito em nós é o quê? O domínio próprio. Então eu vou pedir ao Espírito Santo, eu tenho a certeza que a hora que alguém estiver falando no meu trabalho ou em casa também, né, amor? Eu vou lembrar e ele vai me lembrar. Olha o fruto do Espírito Santo. Você não precisa fazer para ser atendida, se impor para ser atendida. Então, isso é reinterpretar sua dor. Amém? E a outra atitude é perdoar-se. Perdoar-se. Porque muitas das vezes a gente erra, tem todo esse conhecimento e não se perdoa. E aí, você não se perdoando, aquilo ainda fica dentro de você. Então, Jesus falou, perdoa ao próximo, né? E perdoa você mesmo também. Então, nós temos que nos perdoar. Amém? Então, Jesus, essa dor, esses traumas, ele fica no ciclo, não vai dar para dar tudo para os irmãos hoje, o ciclo da dor na família. Esse ciclo se repete, ele fica na família. Então nós precisamos, meu pai era assim, eu sou assim, e teu filho vai ser assim? Teu neto vai ser assim? Você vai continuar magoando as pessoas? Você vai continuar não dando atenção e não entendendo as pessoas? Você vai ser o único centro das atenções? Não, né, irmãos? Porque nós somos cristãos, o amor de Deus está sobre nós e o Espírito Santo tem uma obra de todos os dias em nossas vidas. É ou não é? Amém? Glória a Deus, porque nós estamos aqui para reconhecer que Jesus é o nosso Senhor. Ele tem o senhorio na nossa vida. Então Ele não deixa a gente nesse sofrimento. Amém? Então a Bíblia mostra que padrões podem atravessar gerações. Aonde isso, pastora? Vamos lá, em Êxodo 20. Êxodo. Vocês estão trazendo a Bíblia na igreja? Que bom, glória a Deus. O celular é bom, mas a Bíblia é melhor. Amém? A Bíblia é melhor, tá? Então vamos lá. Êxodo 20, 5 e 6. Olha só o que Deus fala aqui para nós. Não te encurvarás, ele está falando, né? Aqui de deuses. Mas na parte B do versículo, não farás para ti imagem de escultura, no 5, não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Então, esses comportamentos
o Senhor abomina. Então, se você ficar nesses comportamentos, o que acontece? Ele vai visitar a sua geração. Ele vai visitar com maldição. Ele está falando aqui, né? Então, o ciclo dessa dor tua não pode perpetuar. Só que Deus, olha aqui, em Ezequiel 18, ele mostra que ele quebra também esse ciclo. Então, olha lá como que ele quebra. Ezequiel 18. Deixa eu ver isso. Aleluia. Vamos glorificar o Senhor? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, Ezequiel 18. A alma, 18, 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. Olha aí Deus fazendo a obra. Glória a Deus. Através da sua vida, Deus fazendo a obra. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Então Deus quebrando o ciclo, porque através de você reconhecendo, acolhendo a sua dor, mudando o seu comportamento, perdoando-se, ressignificando esse comportamento seu pela palavra de Deus, Deus vai o quê? Mover. Esse comportamento errôneo não vai permanecer na sua família. Esse ciclo de dor em você não vai passar para os seus filhos. Amém? Não vai passar para os seus netos. Então Deus aqui fala, a iniquidade fica sobre aquele que ainda continua iníquo, mas a piedade e a justiça cai sobre aqueles que buscam ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Então o ciclo dessa dor pode ser quebrado. Então, exemplos: pais agressivos, filhos agressivos. Ausência, repetição de ausência. Então aí o pai fala assim: nossa, meu filho não liga para mim. Você ligou para ele? Você foi na escola? Você aplaudiu? Você visitou ele naquele momento que ele precisava? Então lá na tua velhice, eu estou colhendo aquilo que eu plantei. A minha amargura, lá quando eu tinha meus filhos, eu deixei eles amargurados também. Então vocês estão entendendo, meus irmãos, como a gente precisa ver o que está acontecendo na minha família, como eu estou agindo na minha família, como eu estou fazendo na minha família, porque os nossos filhos são heranças do Senhor. Então essa herança você precisa cuidar. Por que você cuida de uma casa, de um carro, e não cuida dos seus filhos? Né? E o Senhor falou que é para você cuidar de casa? Atrás é ferrugem? Toma conta, né, pastor? Não, ele não falou isso. Ele falou para você cuidar da sua herança. E qual é a sua herança? Outra coisa que está vindo aqui na minha cabeça. Às vezes as mulheres não têm filho, né, pastor? Por quê? Porque ela ouve muito de criança: nossa, como o filho dá trabalho. Nossa, como o filho dá gasto. Meu Deus, gente, olha, filho não tem condição. E aí ela pega aquilo, fica gerando uma crença dentro dela por uma palavra que ela ouviu da mãe ou do pai. Vocês estão entendendo como que
vocês têm que buscar o Senhor, o Espírito Santo, de revelar aquilo que, às vezes, uma palavra lá atrás pode envolver todo um processo de vida estagnante, parado, que não produz. A mesma coisa no Instagram está cheio disso. A tua mãe fala do dinheiro, conforme a sua mãe fala, o seu pai fala do dinheiro, a sua vida também fica estagnada, né? Então, aquilo que nós falamos para os nossos filhos, nós temos que nos policiar muito, que o Espírito Santo possa nos ajudar. Amém? Então, olha aqui, identificar o que se repete na família, tomar a decisão consciente, isso termina em mim. Igual ele, você quer que perpetue? Não. Então, isso termina em mim. Então, vamos agora levantar a mão que eu vou fazer uma sentença profética. Posso, pastor? Amém? Então, olha lá. Repita comigo. Eu quebro todo ciclo de dor na minha família. Aquilo que começou no passado, não continuará em mim. Eu não vou reproduzir dor. Eu vou liberar cura. Vou aprender a ressignificar as minhas emoções para viver de forma mais plena e equilibrada. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Outro ponto. Glória a Deus. Glória a Deus, pastor. Era 8h30? Então eu vou terminar. Então, outro ponto. A dor existe, mas ela não te define. Amém? Essa dor existe em nós, mas ela não te define. Olha, onde está escrito isso? Em Salmo 27:10. Porque quando seu pai e sua mãe, quando meu pai e seu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Então nós não somos abandonados. Nós temos um Senhor que cuida de nós. Por que essa dor não define? É igual José. José, ele foi rejeitado, ele foi abandonado, não é? Foi colocado num poço, foi vendido, foi preso. E aquilo que vocês já conhecem, alguns aqui já conhecem sobre a história de José. E foi feito, José passou por tudo isso por pessoas da família. A própria família, os irmãos que teve um ciúmes. Os ciúmes, olha uma dica aí, para os irmãos orarem. Os ciúmes na família, que isso envolve nós, entre irmãos, não é? Os ciúmes, jogaram ele uma inveja, porque na palavra de Deus também está escrito a palavra inveja. Jogaram ele no poço, venderam, era para matar, mas venderam ele. Ele passou pelo abandono. Só que José, como ele tinha Deus era com ele ressignificou a dor dele. O que ele fez? Ele perdoou os irmãos. Ele perdoou. E ele fez o melhor ainda para os irmãos. Ele trouxe os irmãos, acolheu eles no tempo da seca e mandou os irmãos com muita comida para o seu pai. Então amparou os irmãos ainda. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Quando a gente ressignifica nossas feridas emocionais, nós somos libertos. Nós temos vida nova em Cristo. Nós passamos a ser diferentes, livres. Amém? Glória a Deus. Então você
de você. Você é que escolhe ser. Amém? Então a ferida não te define. Amém? E Deus cura o nosso interior. Então, Salmo 147, 3. Olha lá. Salmo, está colocando ou não? Então vamos lá, lê aqui, ó. Sara os quebrantados de coração. Aleluia. Então, muitas pessoas aprendem a se proteger. Como? Elas se fecham emocionalmente. Elas se fecham emocionalmente. Então ela se fecha, por quê? Ela põe uma capa de proteção, né? Ela não quer passar aquela dor, ela põe uma capa de proteção. Então ela se fecha, ela vive naquele mundinho dela. Para Deus curar, o que você precisa fazer? Nós já falamos aqui, vamos ver quem está prestando atenção. Vamos lá? Para Deus curar, precisa reconhecer. Glória a Deus. Olha aí, ó. Eu ia falar dos filhos, mas eu vou deixar para uma outra oportunidade, pastor. Reconhecer a sua dor. Então nós precisamos de reconhecer essa dor. Deus não ignora a nossa dor emocional. Ele está aqui hoje para nos curar. Então ele vê, ele se aproxima, cura. E essa cura, como que é, pastora? Além daqueles 4 passos que eu já falei, você tem que dobrar o seu joelho e ir ao encontro do Senhor. Amém? Para que Ele possa fazer a obra. E para que você deleite-se nele, para que Ele te conhece, o Espírito Santo. Quando nós aceitamos a Jesus, nós já recebemos o Espírito Santo. Somos selados. Somos selados. E aí? O que é esse selo, pastora? Não ia falar isso, pastor, mas Deus está me direcionando. O que é esse selo? Esse selo, quando a gente tem muito boi, vaca numa fazenda, o que a gente faz? Para não perder o boi e a vaca, a gente marca. Então, o que o Espírito Santo faz conosco? Ele nos sela. Você agora é minha propriedade. Oh, glória a Deus! Quem quer pertencer ao Espírito Santo? Eu quero. Amém? Então você, quando aceita Jesus, você já é selado com o Espírito Santo. E aí ele começa a trabalhar em você. Por isso, não entristeçeis o Espírito Santo, está na palavra de Deus. Por quê? Porque ele é uma pessoa. Ele tem ciúmes de você. Ele está com você. Ele quer andar com você. Ele direciona você a fazer tudo, né? E para o seu bem. Então, você fique com ele. Amém? Dobre o seu joelho. Fala com ele. Eu não estou conseguindo. Eu estou agressiva com os meus filhos, agressiva com o meu marido, agressiva com as pessoas. Ó Espírito Santo de Deus, venha fazer algo sobrenatural, mostrar onde está a raiz desse problema em mim. Mostra, Espírito Santo, e pode ter certeza que Ele vai te mostrar e vai fazer melhor, vai te libertar, vai te curar e vai fazer você ter uma nova história. Amém? Então agora vamos orar. Tinha a falar sobre o perdão, mas vamos orar então. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus, hoje nós nos colocamos diante de Ti, com tudo aquilo que carregamos por dentro, ó Deus, feridas antigas, memórias dolorosas, Senhor, rejeições, abandonos, culpa. Pai, ó Deus querido, muitos aqui foram feridos dentro da própria família, Senhor, dentro do
próprio lar, ó Deus querido, e hoje reconhecemos, Senhor, que precisamos de cura. Então nós te pedimos, ó Deus, toca no interior de cada coração, ó Pai querido, cura as memórias, Senhor Deus, restaura as nossas emoções, ó Pai, arranca toda a raiz da rejeição, da amargura, da agressividade, da frieza emocional, ó Deus. Ó Senhor, arranca toda a raiz da maldade, Senhor, que foi plantada em nossos corações, ó Pai, em nossa mente. Que todo ciclo, ó Pai, seja quebrado hoje. Que toda cadeia emocional, ó Pai, seja desfeita, Senhor Deus. Oh Deus, levanta pais curados, ó Pai, mães restauradas, filhos livres, ó Deus querido. Oh, e comece hoje uma nova história dentro de cada um de nós, dentro das nossas famílias. Ó Deus, preserva-nos, Senhor Jesus, anela-nos contigo, ó Espírito Santo, e nos conduz por uma vida de vitória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigada, irmãos, por essa oportunidade. Que o Senhor possa estar conosco e nos levar avante. Obrigada, pastor. Glória a Deus. Vamos marcar já por esse tempo, a gente ter sequência. Amém? A gente não perder o time. Quando esse vem, pastor, Deus nos possa